Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental, né? Que ela, né, junto ali com a psicanálise, são as maiores abordagens, né, utilizadas atualmente. A TCC, né, como muita gente chama, é uma das abordagens mais utilizadas atualmente na prática clínica e ela foi desenvolvida principalmente a partir dos trabalhos de Aaron Beck e Albert Ellis. Atualmente, né, a Judith Beck tem trago várias novidades, informações, né, sobre essa linha de abordagem, sobre essa abordagem, né. A Judith Beck é a filha, né, do Aaron Beck, para quem não sabe ainda, acredito que vocês já saibam, mas quem não sabe, né, a Judith Beck é a filha do Aaron Beck, que tem vindo muito à frente com novas atualizações, com novas abordagens, tem dado vários cursos, né, inclusive online, presenciais. Eu já tenho visto até algumas psicólogas, né, que estão fazendo formação direto com a Judith Beck. E essa abordagem, né, ela parte da ideia de que o pensamento, emoções e comportamentos, eles estão interligados. Então, segundo esse modelo, né, a forma como interpretamos as situações influencia diretamente a maneira como sentimos e agimos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa estrutura básica da TCC e entender como ela funciona no modelo cognitivo. Então, como que é, né, a estrutura da terapia, né? A TCC, né, ela costuma ter uma estrutura mais organizada em comparação com outras abordagens, que as sessões seguem um formato que inclui a definição de objetivo terapêutico, a discussão de situações recentes, a identificação de pensamentos e emoções e o desenvolvimento de estratégias, né, para lidar com essas situações. Outro aspecto ali comum da TCC é o uso de tarefas entre sessões, da quais os pacientes são convidados a observar ou registrar pensamentos, emoções ou comportamentos no dia a dia. Então aqui, né, a gente já deve ter visto, né, vocês já devem ter sido atendidos ou devem conhecer alguém que já foi atendido para TCC e falar, minha psicóloga passou tarefa de casa. E são muito desses exercícios, né, que eles são próprios da TCC, que ali você tem o RPD, por exemplo, que é o registro de pensamentos, a gente tem é, planos de ação, a gente tem construção de cartões de enfrentamento, então a gente tem várias tarefas que podem ficar ali como tarefas de casa, como por exemplo pós e contra de alguma coisa. E esse formato, né, mais estruturado, ele ajuda o paciente a desenvolver maior consciência sobre os seus padrões de pensamento e comportamento. Por outro lado, né, algumas pessoas eles podem preferir abordagens mais abertas ou exploratórias, como, por exemplo, é o caso da psicanálise, né, que ele não tem trabalho de casa, mas você é o falar livremente, enquanto o psicólogo ele vai tentando pegar pontos muito específicos ali da sua conversa para poder trazer à tona e vocês falarem mais sobre aquele assunto. O modelo cognitivo, né, é a base teórica da TCC, né? Segundo esse modelo, as emoções e comportamentos, né, não são determinados apenas pelas situações que vivenciamos, mas principalmente pela forma como interpretamos essas situações. Então, por exemplo, duas pessoas, né, elas podem enfrentar a mesma situação e reagir de maneiras diferentes, porque possuem interpretações distintas sobre o evento. Então, na TCC, né, o terapeuta ajuda o paciente a identificar pensamentos, automáticos, né, que são interpretações rápidas que surgem diante das situações do cotidiano. Muitas vezes, nesses pensamentos, eles podem ser distorcidos ou excessivamente negativos, contribuindo para emoções desagradáveis e comportamentos pouco adaptativos. O trabalho terapêutico, né, envolve examinar esses pensamentos, questionar sua validade e desenvolver formas mais equilibradas de interpretar as situações. Então, essa abordagem, né, ela costuma ser bastante utilizada no tratamento de condições como ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais. E atualmente ela tem sido considerada, né, por psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da área da saúde como padrão ouro, né, no tratamento. Às vezes, pessoas que sofrem de ansiedade e depressão conseguem se tratar basicamente só com a terapia TCC ou quando usa medicamento, né, de qualquer forma, o médico costuma encaminhar a pessoa para procurar uma psicóloga que atue com a TCC por ser considerada atualmente padrão ouro de tratamento. Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer um pouquinho para vocês hoje. Um pouquinho dessa segunda abordagem que a gente falou, né? A primeira a gente falou sobre a psicanálise, agora a gente fala um pouquinho sobre a TCC. Então espero vocês na próxima aula com mais conteúdo.